Deixe sua Bíblia aberta por um instante. Irmãos, desde o ano 300 depois de Cristo, com a suposta conversão do imperador Constantino, o evangelho, que a princípio era muito simples, muito humilde, ele começou a receber adereços, teologias, práticas que foram sendo inseridas nele, que cada vez mais foi complicando. A religião foi complicando o evangelho no decorrer da história. A Igreja Católica inseriu uma série de práticas estranhas, mundanas, pagãs, e desde então, essas coisas que têm sido inseridas no evangelho só o têm complicado, tem tirado ele da sua simplicidade. Para complicar ainda mais, nós vivemos uma sociedade que não é simples, ela é complexa. Sociedade pós-moderna, ela requer de nós, está toda hora imputando a nós, série de complicações, agendas, uma vida agitada, uma vida complexa. A tecnologia, de certa forma, ela vem para facilitar, mas ela também tem as suas complicações. Então nós vivemos hoje um evangelho gospel que deveria ser simples, mas que se tornou cada vez mais complicado, mais complexo. Então hoje nós falamos do evangelho, ele parece muito pomposo, muito suntuoso, atraente, tecnológico. Isso faz com que o evangelho perca a sua essência no decorrer. Então às vezes eu fico imaginando Jesus chegando diante de um culto, antes de começar o culto, ou antes de começar uma conferência, e Jesus declarando luzes, câmera e ação, porque parece que as coisas se tornaram muito complexas, Como fala o pastor Ricardo, assim, não é uma crítica. O pastor Ricardo falou uma frase esse dia que como é que é? Desqualificar? Não, simplificar, O objetivo não é desqualificar, mas simplificar. Porque uma palavra como essa, ela vai nos confrontar. Mas antes de confrontar você, ela nos confronta, nós os pastores. Antes de cortar você, ela nos corta. Então, falar desse tema, sobre a simplicidade do evangelho, eu creio que é para nós o grande desafio, como igreja, como crentes, como cristãos. Viver hoje a simplicidade do evangelho, no meio em tantas complexidades. Porque essa cultura pós-moderna, e nós mesmos, como seres humanos caídos, nós gostamos das coisas complexas, sim ou não? O pastor aqui na oração disse que nós costumamos valorizar tudo aquilo que é complexo e desprezar aquilo que é simples. É uma verdade. Então nós gostamos dessas coisas exuberantes, dessas coisas grandiosas, dessas coisas atraentes, dessas coisas que enchem os nossos olhos. Então parece que o que é simples não tem valor. O que não tem muita visibilidade, o que não tem muito like, o que não está acima da média não tem valor. E isso é complicado porque o evangelho é simples. No significado da sua palavra, o evangelho é boas notícias, boas novas. Quando nós nos aprofundamos no entendimento do evangelho, o evangelho é a cultura de Deus na terra, o estilo de Deus na terra. Então o evangelho, ele é contracultural. Você entende aqui? Nós vivemos uma cultura complexa e o evangelho é simples. Então o evangelho, ele é contracultural, porque a cosmovisão do mundo é diferente da cosmovisão do evangelho. Os valores do mundo é diferente dos valores do reino de Deus. Então é esse embate, há sempre esse contato direto. Então um está na contramão, são opostos. Então quando eu falo de vivermos a simplicidade do evangelho, é viver a essência do evangelho. É voltar àquilo que é essencial, é nos ater àquilo que é o principal, a essência. E Jesus, ele era simples. Jesus era simples. E é um paradoxo, porque Jesus, sendo Deus, filho de Deus, ele era simples. E Jesus, ele era tão simples, que quando Judas o vai trair, para que
os soldados pudessem identificar quem era Jesus, Judas vai dar sinais, Judas vai usar código. E aí Judas vai falar para os soldados: olha, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. Porque Jesus era simples, e era tão simples que se parecia com os demais. Jesus era gente como a gente. Então, para diferenciar, né, o simples, aí Judas dá esse código. Então Jesus, ele era simples, ele tinha um estilo de vida simples. Veja, nada de errado em ter coisas boas e viver coisas boas. Nada de errado na excelência, em fazer as coisas com excelência. Mas até o conceito de excelência na Bíblia é diferente do nosso conceito. Porque no nosso conceito, excelência está ligada à qualidade, a fazer algo com um certo padrão de qualidade melhor. Então é isso que o mundo ensina. Mas no padrão de Deus, excelência é diferente. Excelência está ligada ao amor. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, o verso de número 1, você vê, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está falando sobre os dons espirituais. Mas aí no capítulo 13, ele vai falar do amor. E como é que ele começa o texto? Agora eu passo a vos ensinar um caminho sobremodo excelente. Um caminho que é melhor. Então, excelência no conceito de Deus está diretamente ligado ao amor. Veja como é simples. Então, por exemplo, você raramente vai ver alguém se gabando, se vangloriando de beber uma água pura, simples, natural. Coisa simples. Por outro lado, você vê constantemente as pessoas se gabando do quê? Né, de vinhos caros, de roupas luxuosas, né, de viagens badaladas, tudo muito glamouroso, né, um certo status, uma certa ostentação. Né? Então o Evangelho é na contramão de tudo isso, porque o Evangelho é simples e o Evangelho é puro. Para que você entenda melhor, agora nós vamos ler o texto que eu pedi para que vocês abrissem. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o verso de número 1 também, até o verso de número 4. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Paulo fala assim, gente, parece que o que eu vou falar para vocês é loucura, mas suportem, tenham um pouco de paciência comigo, tolerem-me, né? Porque o Evangelho é loucura. Palavra da cruz. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aí Paulo vai falar da sua preocupação. Veja, naqueles dias, há 2000 anos atrás, Paulo já tinha essa preocupação. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que nós não temos abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então Paulo está chamando a atenção da igreja para que a igreja não se aparte da simplicidade do evangelho, porque viria um outro evangelho que não é nem simples e que não é nem puro. Com base nisso, nós precisamos entender então que o evangelho, ele é, na sua essência, ele é simples, ele é descomplicado, ele é puro como a água. E Jesus usa essa analogia quando ele fala lá em João, o Evangelho de João, capítulo 7, o verso 37. No último dia, o dia mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa vir a mim para que beba. Veja, o que Jesus estava oferecendo era água natural. Jesus estava com um balde de água, com a mangueira. Gente, quem está com sede? Vocês estão no meio do deserto? Não. Jesus estava falando o quê? Jesus estava usando uma linguagem figurada, uma metáfora para dizer: olha, o evangelho é água.
O Espírito é água. E quem tem sede, venha e beba dessa água pura e dessa água simples. Mas que, embora seja puro e embora seja simples, produz vida eterna. Paulo também vai resumir o Evangelho de forma simples. Lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16, Paulo resume o Evangelho dizendo: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o Evangelho é simples, porque a sua aquisição é pela fé. Agora eu pergunto para você, existe algo mais simples do que crer? Do que acreditar? É muito simples. E talvez seja essa simplicidade que nos assusta, que nos confronta, e que muitas vezes faz com que nós não o creiamos no Evangelho, que é tão simples. E a gente decide sem algo que parece que é mais elaborado, que é mais complexo, que é melhor trabalhado. Então o Evangelho, ele é simples. É como a simplicidade de uma criança, né, que está num degrau como esse, e aí o pai fala: filho, pula. E o filho, porque simplesmente crê na pureza do seu coração que o pai vai segurar, ela pula sem medo. Igual o Theo ontem, só que pulou para o lado errado. Então o Evangelho é isso, essa simplicidade da fé. O Evangelho é como uma água pura, uma água simples, mas ela é sem mistura. E porque é pura e porque é simples, ela é saudável e ela é poderosa. Quanto mais puro o Evangelho, quanto mais simples, mais poderoso é o Evangelho. E eu receio que a crise de fé que nós vivemos no Brasil entre os evangélicos, não é porque o Evangelho não tem sido pregado, mas é porque tem sido pregado um outro Evangelho, cheio de misturas e cheio de impurezas, e por isso é sem poder, e por isso é sem eficácia para a transformação daquele que crê. Então o Evangelho é esse poder de Deus, que é pela fé. O Evangelho é simples porque ele não tem hora e não tem lugar para ser vivido. Não é maravilhoso isso? Diferente dos judeus que precisavam praticar a sua fé no templo, nos ambientes religiosos, nas quatro paredes da religião. Então o Evangelho, ele não é necessário grandes templos, grandes catedrais, grandes auditórios, megas estruturas. Toda a complexidade da religião judaica foi jogada por terra e substituída pela simplicidade do cristianismo, do Evangelho de Cristo. Basta tão somente que haja corações abertos para receber o Evangelho. E aí se estabelece o Evangelho. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Eu acho que Jesus estava pensando em células, em reuniões nas casas, quando proferiu essas palavras, na simplicidade desse ambiente. Tudo no Evangelho remete à simplicidade. E é tão simples que muitas vezes nos assusta. E por isso que a religião, a mentalidade religiosa rejeita. E aí vem as perguntas, que os religiosos gostam de perguntas, quando não entendem a simplicidade do Evangelho. E as perguntas muitas vezes que nós passamos no nosso dia a dia como igreja: então, mas aí, não tem culto todo dia? Não, não precisa. Não tem templo? Vocês não vão no templo? Não, o templo somos nós. A simplicidade do Evangelho. E aí, mas não tem um pastor? Não tem alguém que é responsável aqui, que faz a intermediação? Não, todos nós somos ministros. Essa é a verdade, a simplicidade do Evangelho. Ah, mas não tem um ritual, não tem uma cerimônia? Não. O ritual é o coração quebrantado. É a simplicidade de alguém que quer Cristo. Ah, mas é só isso? É só isso. É uma célula, na simplicidade de uma casa, com os irmãos simples adorando e a presença de Deus se manifestando. Essa é a simplicidade e o poder do Evangelho. Mas essa simplicidade, ela é
poderosa, irmãos. E ela é eficaz. Porque é essa simplicidade do Evangelho que fala da mobilidade do Evangelho, da velocidade do Evangelho, do fácil acesso e de poder de penetração da palavra de Deus no coração de quem está em qualquer lugar e a qualquer hora. Não é algo que se torna complexo, porque se tornar complexo, se tornar burocrático, cheio disso e cheio daquilo, perde o poder, perde a eficácia. Quem está me entendendo, diga amém. Então o Evangelho, ele é simples, mas ele é ao mesmo tempo poderoso. É em qualquer hora, em qualquer lugar, por qualquer cristão que tenha consciência. Eu sou ministro de uma nova aliança, sou ministro de Cristo. Então em qualquer hora, em qualquer lugar. A mensagem do Evangelho em si, ela é poderosa. Mas ela é simples. A mensagem não é difícil. Veja, para entender e para compartilhar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, você não precisa ser um teólogo profundo. Você não precisa ser um filósofo, um catedrático, não. Você não precisa ser um mestre, um doutor. É lógico, nós estimulamos que você aprenda, que você cresça, para você se aperfeiçoar na fé. Uma vez que você recebeu, agora você vai crescer na fé, crescer no conhecimento, mas sem perder a simplicidade do Evangelho. Porque não precisa de nada disso. A mensagem de Jesus a respeito do Evangelho era tão simples que as pessoas mais simples da sua época, iletradas, sem instrução nenhuma, pescadores, camponeses, escravos, compreendiam claramente a mensagem do Evangelho. E recebiam, e eram transformados. E eles entendiam e transmitiam também. Consegue entender, irmãos? Pedro, sem saber ler, receber a mensagem do Evangelho e transmitir, e pregar de forma tão poderosa e tão simples que 3.000 pessoas se converter, sem nem saber ler. Porque o Evangelho é simples. Ele pode ser vivido, proclamado, praticado nas ruas, nas praças, nas casas. Basta tão somente você declarar aquilo que a palavra de Deus declara. Então a mensagem do Evangelho, ela não é complicada para que você possa entender, mas para que também possamos compartilhar de forma simples. Talvez você tem receio de compartilhar o Evangelho e achar que não está pregando o Evangelho. Mas se você tem dúvida, basta tão somente você declarar João 3, e o versículo 16. Uma coisa tão simples, mas que é poderosa para transformar vidas. Porque foi isso que nós ouvimos, que transformou as nossas vidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É complicado, irmãos? Não é complicado. É simples. Mas parece que nos últimos anos a igreja brasileira tem perdido essa simplicidade e tem se esquecido de compartilhar, de proclamar, de anunciar, de evangelizar outras pessoas. Qual foi a última vez, não precisa levantar a mão, mas qual foi a última vez que você se sentou ali por 2, 3 minutos para compartilhar o Evangelho de Jesus com alguém? Seja no seu trabalho, seja na escola, seja na faculdade, para falar de Cristo. Não estou falando de alguém que você trouxe e se converteu, não, só para compartilhar mesmo do Evangelho. Mas é simples. Só que essa palavra, e ela é simples para que seja anunciada, para que seja proclamada. Essa palavra, ela não pode ficar presa entre nós. Ela não pode ficar restrita em nós. Ela não pode estar aqui apenas nas 4 paredes aos domingos. Quem está me entendendo, diga amém. É interessante que Paulo escreve a Timóteo, falando sobre esse assunto, sobre o Evangelho. E aí Paulo fala assim, 2 Timóteo capítulo 2, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Paulo estava preso pelo quê? Por pregar o Evangelho. Mas ele fala assim, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está algemada.
Sabe a grande ironia dos nossos dias, pastor? É que Paulo estava preso, mas a palavra fluía. E hoje nós estamos livres, mas a palavra está presa entre nós. Não é mais proclamada, não é mais anunciada, não é mais divulgada. E eu estou falando do tete a tete. Porque ainda que as redes sociais sejam um bom veículo, um bom instrumento de propaganda, mas nada se compara ao olho no olho, ao toque, ao abraço, à oração. Quantas experiências eu tive no meu trabalho de compartilhar o evangelho e ali mesmo orar, simplesmente orar. Porque ela não pode ficar presa e retida em nós. Ela tem que ser liberada. Paulo diz, olha, eu estou preso, mas a palavra não pode ficar presa, o evangelho não pode ficar retido em nós. Então ela é simples para que possa ser proclamada. O problema é que, diante da falta, da perca da simplicidade, muitos líderes religiosos, egocêntricos, falsos mestres, complicaram a palavra de Deus, tornando ela algo que ficou difícil de entender e algo que ficou difícil ainda de proclamar, com muitas misturas, com muitas filosofias, com muitos adereços religiosos. E aí nós não temos muitas vezes segurança de falar e de achar que aquilo que estamos pregando é de fato o evangelho. E aquele que ouve lá fora fica confuso também, porque não sabe mais o que é o evangelho, porque ele foi misturado com tantas coisas, ele foi contaminado com tantas coisas, recebeu tantas impurezas, que agora as pessoas já não sabem mais o que é o evangelho. E às vezes nós ficamos receosos de anunciar, porque embora o evangelho seja a verdade que liberta, muitos não acreditam mais nessa verdade, por conta de todas essas misturas, de todos esses adereços. Mas o evangelho é simples, e o evangelho é puro, e o evangelho é a mensagem mais poderosa da história. O evangelho é a mensagem mais poderosa do universo, e nós não podemos nos calar, irmãos. Amém, irmãos? Eu me lembro de um tempo, eu não gosto de falar muito das gerações, porque parece que quando eu falo da minha geração, parece que a minha geração é melhor que essa. Não é verdade. Essa geração é muito melhor que a nossa em muitos aspectos. Mas se tem uma coisa que nós podemos nos orgulhar da nossa geração, é que a nossa geração tinha um zelo maior pela simplicidade. Nós não tínhamos, quando começamos, todos esses adereços, essas tecnologias. Eu me lembro que quando eu me converti, você sabe, o evangelho cresceu muito no Brasil através dos pentecostais. Eu me converti na igreja pentecostal, simples. E essa pentecostal não tem muita instrução, pelo menos não tinha 40 anos atrás, há 35 anos atrás, quando eu me converti. Não tinha. Mas eles entendiam a simplicidade do evangelho, e a maioria dos crentes pregavam o evangelho de maneira simples. Mas Deus operava poderosamente. Então os crentes não sabiam pregar o evangelho, não tinha teologia. Pentecostal era tudo estigmatizado como alguém que não tinha estudo. Então a pregação mais comum entre os pentecostais é Jesus salva, Jesus liberta e Jesus batiza com o Espírito Santo. E aí, pregando o evangelho em qualquer hora, em qualquer lugar, eles oravam. E o que acontecia? O evangelho agia poderosamente. Pessoas eram salvas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, com uma mensagem simples. Olha que coisa interessante. Não recentemente, não muito longe, mas recentemente, há 18 anos atrás, quando começamos a obra, como que nós começamos, irmãos? De maneira simples, numa chácara, uma mesinha de som, acho que tinha 6 canais, se tivesse muito, uma caixa de som no chão. A única coisa que nós tínhamos era a fé nas promessas de Deus. E um ambiente poderoso de glória, de presença, de unção, de mover de Deus. Porque era a simplicidade do evangelho. O evangelho puro e simples. Então a mensagem é simples. Mas a missão também é simples. E nós a complicamos. A missão que Jesus atribuiu à sua igreja, Mateus 28, 19,
é que nós deveríamos sair e fazer discípulos. Então essa é a prioridade, essa é a essência da missão. A mensagem é simples, mas a missão também é simples. Então quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus, Paulo e os demais discípulos, eles nunca nos ensinaram a fazer outra coisa. Eu não vejo Jesus realizando um grande evento, uma grande conferência. Não, tudo na simplicidade. Tudo que eles nos recomendaram e tudo que eles nos ordenaram é que fizéssemos discípulos. Nós é que com o decorrer do tempo fomos criando um monte de coisa em cima disso. E abandonando às vezes aquilo que é essencial. Então a mensagem é simples. Bom, discipular e capacitar os santos. É isso que nós devemos fazer como igreja. Para isso que nós fomos chamados. Então se nós olharmos para a igreja de uma forma geral, nós ainda temos essa visão e nós batalhamos por ela. Mas tem muitas igrejas que não têm a visão do discipulado. O que quer dizer que 90% das atividades que são praticadas em muitas igrejas são totalmente descartáveis, porque Jesus não mandou fazer nada daquilo. Você entende? Como nós complicamos as coisas? A missão é simples: gerar discípulos, fazer discípulos. Aí eu não sei de onde que nós tiramos a ideia moderna, porque agora é uma religião moderna, ela foi apenas uma religiosidade e foi adaptada para os nossos tempos. Não sei de onde que nós tiramos a ideia de que fazer eventos, de que fazer shows, de fazer megas conferências, muitas atividades, de que isso é o Evangelho. Porque o que a gente mais vê agora é os crentes que deveriam estar saindo dos templos para pregar o Evangelho, não estão saindo das suas casas para viver em ambiente de conferência em conferência, de show em show, e achando que isso é o Evangelho. E isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não há nada de errado em você ir. Só que nós não podemos trocar e mudar a essência do Evangelho, abandonar a simplicidade do Evangelho. Então hoje, irmãos, está complicado. E nós precisamos ter discernimento. Tem igreja que tem um culto para cada dia da semana. Porque a preocupação não é pregar o Evangelho, a preocupação é preencher uma agenda. Então tem culto das irmãs na segunda, tem culto dos varões na terça, tem culto para tirar demônio na quarta, tem culto para pôr demônio na quinta. E o Evangelho, e a essência do Evangelho? As igrejas estão muito mais preocupadas em elaborar ministérios para suprir necessidade daqueles que estão chegando, do que pregar o verdadeiro, genuíno Evangelho. Irmãos, a igreja não é a prioridade do Evangelho atender às suas necessidades. A necessidade, lógico, nós podemos ajudar, nós podemos contribuir, mas a principal função, missão da igreja é pregar o Evangelho puro e simples. Ainda que a sua necessidade não seja atendida. Quem está me entendendo, diga amém. Então hoje tem ministério para tudo. É ministério de skatista, é ministério de dança. Nada contra isso, desde que não abandonemos a simplicidade do Evangelho. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje tem igreja para todo gosto. É o gosto do cliente, né? Tem igreja grande, tem igreja pequena, tem igreja com cadeira em cima, tem igreja com cadeira embaixo, tem igreja para quem é hétero, tem igreja para quem não é hétero, tem igreja da parede preta, tem igreja da parede branca, tem igreja que não tem parede. Então será que foi para isso que Jesus nos chamou? Você entende que nós estamos abandonando a simplicidade e nós estamos ficando embriagados com todas essas coisas? E o Evangelho se tornou complexo. E nós estamos sobrecarregados com coisas que são humanas, com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Então nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Jesus disse que no fim dos tempos, um dos sinais do fim dos tempos seria essa embriaguez,
seria que nós ficaríamos sobrecarregados com todas essas coisas, na nossa vida particular e também na vida da igreja. Então por isso que ele disse lá em Lucas capítulo 21, ele diz assim, falando sobre o fim do tempo, ele diz assim, tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, e Paulo está falando, eu preocupo para que vocês não caiam da armadilha e percam a simplicidade do evangelho. Está complicado ser pastor hoje. Está falando para tem vez que eu falo com o pastor assim, parece que Deus nos escolheu para ser pastor no tempo mais difícil. Está complicado, meu. Não está fácil não. Porque o pastor, hoje em dia, ele tem que ser empresário bem sucedido, tem que ser coach, tem que ser promotor de evento, tem que ser psicólogo, tem que ter um certo status de sucesso, porque senão as pessoas não querem segui-lo, ainda que ele pregue o evangelho puro e simples. Às vezes eu brinco com o pastor e falo assim, não dá para entender o povo, porque se o pastor está lá firme na igreja, as pessoas conhecem o caráter do pastor, aí o pastor prospera um pouquinho, compra um carro novo, o que a igreja fala? Está roubando o dízimo dos irmãos, olha lá. Não vou mais contribuir não, o pastor já está usando o dia dos irmãos para comprar carro novo. Aí se o pastor está lá firme, as pessoas conhecem o caráter do pastor, mas por alguma consequência o pastor não pode, e às vezes tem que andar com o carro velho. Aí o que o povo fala? Vixe, está em pecado, está pior do que eu. Ah não, mas não serve para ser pastor não. Então está complicado, irmãos. Então nós não podemos perder a simplicidade do evangelho. Está complicado ser pastor num contexto em que o pastor tem que fazer um monte de coisas, cumprir um monte de papéis, assumir um monte de funções. E é por isso que tem pastor com burnout e pastor que está se suicidando, porque muitas vezes está fazendo aquilo que não foi chamado para fazer, que não é papel dele, mas que por conta das circunstâncias, da vida que se tornou complexa, o pastorado também se tornou complexo. É complicado. Então nós precisamos tomar cuidado, porque talvez estejamos caindo na armadilha e perdendo a simplicidade do evangelho. Mas o Novo Testamento diz que os pastores deveriam fazer o quê? Atos capítulo 6. Qual que é a função do pastor na igreja? A essência do pastorado: se dedicar à oração e ao estudo da palavra. Mas aí se o pastor só se dedica à oração e ao estudo da palavra, a igreja fala o quê? O pastor não trabalha não, só faz isso. E aí nós temos um contexto complicado, em que os pastores entendem de tudo um pouco, mas não sabem fazer uma exegese bíblica correta, uma hermenêutica da palavra de Deus, e pregam um evangelho que é outro evangelho, que não é nem puro e nem simples. Você entende? Então nós precisamos voltar à essência do evangelho. Então qualquer atividade que não colabora diretamente para o discipulado, o substitui. É sério, não é não? Qualquer atividade que não coopera diretamente para o discipulado, que é a missão, o substitui. Um pastor americano que escreveu a igreja que faz discípulos, Graham MacDonald, ele diz: as igrejas que estão no Espírito entenderam a simplicidade e a importância da missão, usam a maior parte do seu tempo e trabalham planejando e orando por relacionamentos de discipulado. Uma igreja que entendeu a missão, uma igreja que não perdeu a simplicidade. E como que esse evangelho é praticado mais propriamente? Porque o evangelho é simples para que seja praticado, para que seja vivido. Não podemos estar aqui ouvindo e sair para fora e tudo aquilo que foi dito aqui esqueceu-se. Nada vai ser vivido, nada vai ser praticado. Na prática do nosso evangelho, nós podemos resumir de forma que você possa entender e compreender. O evangelho é o evangelho na mesa. Lucas capítulo 24, verso de número 30. É aquela passagem, né, em que os discípulos estão indo para o caminho de Emaús. Jesus encontra com eles. Eles pedem para que Jesus fique um pouco. Eles se sentam à mesa. E na mesa Jesus começa a compartilhar a vida
Jesus tem comunhão, Jesus compartilha o Espírito, Jesus revela a palavra, e é na mesa em que os olhos deles se abrem, e é na mesa em que o coração deles arde, né? Teologia da pimenta. Mas eles são esclarecidos a respeito do que é o Evangelho, e eles voltam para o propósito. Estou falando de pimenta porque eu comi pimenta lá no pastor, né? Boa. Você entende? É o Evangelho na mesa. Então, para Jesus, a mesa não era só um momento de compartilhar pão e vinho, de comer propriamente. Mas a mesa era um instrumento onde a vida de Deus era compartilhada. Não é compartilhada a vida do outro irmão. É a vida do Espírito, é a vida de Deus. Então o Evangelho na mesa é onde os nossos olhos se abrem, o nosso coração se aquece pela comunhão, pelos vínculos, pelos relacionamentos genuínos do Evangelho. Na mesa, é a mesa da família. Porque não adianta ter mesa na igreja se não tiver mesa na casa. Porque a mesa da comunidade é consequência da mesa da família. Então é necessário que o Evangelho seja compartilhado por você, pai e mãe, na sua casa com seus filhos. Porque é lá que começa o Evangelho. E é nessa mesa que a vida, a comunhão, o testemunho, um legado, um propósito é transmitido. É na mesa. O Evangelho é simples para ser compartilhado, ser praticado na mesa. Por que na mesa? Porque nós precisamos entender que o Evangelho é o Evangelho da casa, do lar, da família. Porque Jesus, proferindo a palavra, disse que a dracma foi perdida dentro de casa. E se nós não temos mesa, comunhão, compartilhamento, vida de Deus na nossa casa, nós podemos perder os nossos filhos dentro de casa e perder a simplicidade do Evangelho dentro de casa. Porque não tem mesa, porque não tem relacionamento, porque não tem comunhão, porque não tem testemunho. Então esse é o cuidado. É interessante quando nós olhamos para a palavra, a gente pode trazer fazer um paralelo entre João Marcos e Timóteo. Porque Paulo ele vai falar sobre Timóteo, e quando Paulo fala da vida de Timóteo, Paulo vai aonde? Lá na avó de Timóteo, e vai na mãe de Timóteo. De um evangelho que era compartilhado na mesa da sua casa, que quando criança viveu o evangelho, e agora está no ministério mais importante, que é o ministério de Paulo para o Novo Testamento, e que vai ser alguém que vai substituir Paulo depois da sua morte, Timóteo. Alguém que viveu o evangelho na mesa na sua casa. O contrário, nós temos João Marcos. Se converteu, era homem de Deus, mas porque não viveu o evangelho na casa, na mesa, na primeira oportunidade que teve, abandonou. Se desviou da fé. Caiu da fé. Entende por que o evangelho é simples e deve ser praticado na mesa da nossa casa? Na mesa da comunhão? É o evangelho não só da mesa, mas é o evangelho da toalha e da bacia. Quando o pastor ministrou essa mensagem alguns meses atrás, o Senhor me trouxe essa reflexão. João capítulo 13. O momento em que Jesus está na sua última ceia com os discípulos, e aí Jesus se levanta da mesa, pega a toalha e pega a bacia e vai dar um exemplo de como eles deveriam servir uns aos outros. Demonstrando ali de forma didática o que é o serviço. Naquele momento ele se veste de escravo e vai lavar os pés dos discípulos. Então o evangelho é o evangelho da bacia e o evangelho da toalha. É quando o nosso coração de fato entende a simplicidade de servir uns aos outros, de servir na igreja local, de servir aos irmãos. Veja, nós não estamos aqui para sermos apenas consumidores de produtos espirituais, irmãos. Mas nós estamos aqui para servir uns aos outros, abandonar as nossas práticas lá fora, os nossos estilos, as nossas funções, os nossos títulos, as nossas posições e servir. Lá fora você é o doutor fulano de tal. Lá fora você é o médico fulano de tal, mas quando você chega na família, você é o servo. Aqui todos somos servos. Aqui todos somos filhos.
Então o evangelho é o evangelho do serviço. É o evangelho em que eu me disponho a abandonar o meu egoísmo e praticar o amor genuíno, porque o amor genuíno se traduz em serviço. É o amor não fingido. É a fé não fingida, que se traduz, eu amo a igreja, eu amo os irmãos, mas não está disposto a nada, a servir em nenhum lugar. Não quer abrir a porta da sua casa para receber a igreja, não se dispõe a liderar uma célula, não se dispõe a cuidar de criança. Que amor é esse que não é traduzido em serviço? Porque Jesus demonstrou que quem ama, serve. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Eu disse que a palavra ia cortar você, amém, irmão? Amém. Eu avisei. Então nós somos abençoados nesse ambiente de espiritualidade, de serviço, onde um serve aos outros. Mas o evangelho, além do evangelho da mesa, da toalha e da bacia, é também o evangelho do quarto. O evangelho do quarto fala da nossa vida em particular, na intimidade, no secreto com o Senhor. Porque não adianta você querer vir aqui ter comunhão com os irmãos, se você não tem comunhão com Deus lá no seu quarto. Não adianta você vir aqui e servir em busca de glamour, em busca de aplauso, em busca de qualquer outra coisa, se primeiro você não esteve com o Senhor e o Senhor não te revelou isso. É o evangelho da intimidade, é o evangelho do quarto. Porque no quarto não há palco, no quarto você não precisa de desempenho, no quarto você precisa ser quem você é, sem máscaras, e abrir o jogo com o Senhor, e ser sincero, porque a Bíblia me apresenta e me faz conhecer Jesus, mas o que faz com que eu seja conhecido por Jesus é a intimidade do quarto. É lá que Ele me conhece verdadeiramente, de ter intimidade, de ter relacionamento. Porque lá na oração, lá no quarto, não tem bastidor, não tem palco, lá é o bastidor, lá é o oculto, o secreto, onde ninguém está vendo. E é o estar lá com o Senhor a sós que vai fazer com que quando eu chegue aqui, você receba algo de Deus, você seja abençoado. Tem coisa, irmãos, que você não vai aprender no seminário teológico. Tem coisas que você não vai aprender aqui no culto público. Você só vai aprender a sós no quarto, com o Senhor. Da intimidade com o Senhor. E essa é a simplicidade do evangelho. Você no quarto a sós com o Senhor, ouvindo o Espírito Santo. Existe uma profundidade dessa simplicidade que só é conhecida no quarto. O evangelho é profundo, mas ao mesmo tempo é simples. Mas precisa ter esses momentos a sós com o Senhor. Precisa ter vida de oração. É interessante porque nós temos a oração aqui na sexta. Mas eu tenho certeza, tenho plena convicção, que quem vem orar na sexta é quem ora na quinta, na quarta, na terça e na segunda. É interessante isso, né? Agora eu pergunto para você, como que uma igreja vai se sustentar orando meia hora a cada 8 dias, irmãos? É sério, né? Não é assustador, não é chocante? Hoje o pastor já começou diferente o culto, glória a Deus. Nós vamos começar os cultos a partir de hoje orando, porque entendemos que precisamos ter mais vida de oração. E a igreja precisa ter mais vida de oração, porque esse é o evangelho puro e simples. Sabe por quê? Que o evangelho ele tem esses aspectos, irmãos. É porque em nenhum desses aspectos que eu falei, na mesa, da toalha, do quarto, não tem glamour, não tem holofotes, não tem ninguém te aplaudindo, não tem ninguém dando um like para você. É só o Senhor, é só você e o Senhor. Então nós precisamos voltar à simplicidade do evangelho. A nossa prática de igreja, veja, nós pastores estamos assustados
com a alta demanda, migração de pessoas que saem da igreja. Orando e meditando sobre isso, nós entendemos. Nós não somos uma seita. Você pode entrar e você pode sair a hora que você quiser, você é livre. Se isso aqui fosse uma seita, você poderia só entrar e nunca mais sair. Mas o negócio está demais. Está demais. E está demais porque as pessoas têm sido enganadas e têm perdido a simplicidade do Evangelho. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, o verso 5. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quando nós olhamos para essa mensagem, parece que nós não entendemos o texto, o que ele está dizendo. Então, se Jesus está dizendo para João, olha, avisa a igreja que ela precisa se lembrar. Por que ela precisa se lembrar? Porque ela esqueceu de algo. E aí Jesus na sequência vai falar o algo que essa igreja esqueceu. A prática das primeiras obras. E uma das primeiras obras que tem na vida de todos nós que somos crentes e da igreja de uma forma geral, é a simplicidade. Você, no seu momento de conversão, ao chegar na igreja, você conheceu o Evangelho na simplicidade. E você chegou aqui na simplicidade. Então Jesus está, lembra disso, que vocês se esqueceram. E volta o quê? A simplicidade. Os nossos passos sempre é na simplicidade. Vou dar um exemplo. Você chega na igreja, você não tem conhecimento religioso, você não tem conhecimento espiritual das coisas. Você é uma criança espiritual. Você chega na igreja, você é aceito, porque lá fora você era rejeitado. Você chega na igreja com a vida destruída, clamando por misericórdia, desesperado por alguma situação da sua vida, ou pela consciência da condenação eterna ao inferno. Alguém evangeliza você, alguém prega a palavra para você, te leva para o encontro, ou te leva para a célula. E tudo isso num ambiente de muita simplicidade. Você não tem grandes questionamentos dentro de você. Porque você é apenas uma criança com fome e sede de Deus. E alguém que está aqui, que já comeu desse pão, te oferecendo pão. Os irmãos te acolhem, te recebem, ensinam a palavra de Deus, discipula você. Você é completamente restaurado, inserido na vida da igreja, e agora começa a caminhar com o Senhor, e abençoar outros irmãos, está firme na célula. Nesse ambiente de simplicidade inicial, qualquer oração é poderosa, sim ou não? Você lembra? Você nem perguntava, você nem sabia o que o irmão estava falando na oração. Você só sentia a presença de Deus e recebia de Deus a simplicidade do Evangelho. Nesse período da nossa vida, qualquer pregação é de Deus. Você não ficava questionando, será que está na Bíblia, se não tem na Bíblia? O que fulano de tal falou na internet a respeito desse assunto? Você estava com fome e sede de Deus, simplicidade. E Deus, palavras simples na sua vida, você recebia, você era edificado, você prosperava e crescia na fé. Nesse período da nossa vida cristã, o pastor é homem de Deus para a minha vida. Glória a Deus, o Senhor colocou ele na minha vida. Nesse período da fé, você nunca chegava atrasado, chegava sempre adiantado. No culto, na célula, anseio, simplicidade. Às vezes o pastor não precisava nem pedir para você se ajudar, você já chegava ajudando, colocando a mão na célula, colocando a mão no arado, na célula, no culto. A simplicidade do Evangelho, a simplicidade de alguém que estava faminto de Deus e foi saciado. Você se oferece. Se o irmão errava com você, se havia uma falha, você nem percebia. Passava desapercebido. Você não ficava preocupado com o que o outro estava pensando. Quando você chegava para ceiar, meu Deus do céu, primeira ceia, os primeiros anos, em lágrimas, quebrantado, recebendo do Senhor na simplicidade. Como é bom ser simples, né, irmãos?
e receber do Senhor. Só os simples recebem do Senhor. Por isso que em Mateus capítulo 5, Jesus disse, dos humildes é o reino dos céus. Eu me lembro quando eu me converti, muitos anos atrás, nossa igreja é uma igreja simples, igreja pentecostal, mas cheia de regras. Cheia de, sabe, um legalismo tremendo. Mas eu muito simples, eu não queria nem saber o que tinha que fazer. Eu conheci o Evangelho, eu conheci Jesus, fui perdoado. Não importava o que o pastor ia falar para mim, eu ia obedecer. E tinha um monte de regra. E teve uma vez que eu quebrei a regra. Porque a regra é que não podia usar bermuda. E nós fomos para um evento da igreja, e nós lá, tudo de bermuda, os crentes jogando futebol. Aí o pastor chegou bem na hora, está todo mundo no banco. Ficamos no banco. O que nós fizemos? Ficamos de mal com o pastor. Descemos a lenha do pastor no Facebook. Abandonamos a igreja? Não, nós estávamos lá servindo ao Senhor. A simplicidade, não importava. A simplicidade. Eu lembrei do irmão esses tempo atrás que ele ficou 8 anos no banco, pastor. 8 anos no banco, uma situação no casamento. 8 anos disciplinado. Está lá até agora, na mesma igreja. Mais de 40 anos, servindo ao Senhor. Sabe por quê? A simplicidade do Evangelho. O domingo, naquela época, era o domingo do Senhor mesmo, não era para fazer outra coisa. Né? A gente vem aqui, cultua o Senhor, depois a gente vai fazer. Não, o domingo era do Senhor. Então eu morava aqui no Arizona, a igreja era lá na sede, lá no centro. A escola dominical começava às 9 horas. Eu acordava lá por volta das 7 e pouquinho, arrumava, uma hora antes, estava lá orando. Eu chegava lá, estava só o pastor Zé Tomás. E eu chegava junto com ele às 8 horas. A escola dominical começava às 9, chegava às 8 horas. Era uma hora de oração, domingo de manhã. Praticamente todo domingo. Eu era o tesoureiro da escola dominical, né? Saía com aquela sacolinha da escola dominical pesando 5 quilos, só moeda. E o barulho no meio dos irmãos. Aí terminava a escola dominical por volta das 11 horas. Aí o pastor falava assim, viu, hoje tem culto evangelístico na praça. Aí eu nem ia embora, já ficava na casa do pastor para comer ali mesmo, porque não dava tempo. Aí eu almoçava na casa do pastor ali, importunando a vida do pastor, enchendo o saco. Aí quando era mais ou menos 2 horas da tarde, no domingo, 2 horas da tarde, isso era praticamente todos os domingos. Aí nós subia lá para a praça. Um levava o violão, outro levava a caixa de som, outro levava não sei o que mais, ia fazer culto ao ar livre no domingo, 2 horas da tarde. Às vezes nós saíamos lá da sede, lá para o Nações, a pé, irmãos, no sol, para fazer. Fazíamos o culto ao ar livre. Aí o culto durava ali em torno de 1h30, 2 horas, pregação, palavra, expulsando demônio e gente entregando a vida para Jesus. Aí depois nós íamos para casa descansar e dormir. Não. Era assim também, pastor? Aí nós saía do culto evangelístico, ensaio da mocidade, 6 horas da tarde, o culto começava às 7. Aí já emendava direto, suado mesmo, sem tomar banho, já ficava no culto dos jovens. E eu ia, né, porque eu tinha uma motivação a mais para ir, né, apaixonado pela filha do pastor. Graças a Deus que eu conheci minha esposa, Jesus. Aí eu ia lá, culto de mocidade, ensaiava até às 7. 7 horas começava o culto. Aí o culto ia até às 9. Aí depois das 9, 9h30, 10 horas, a pé, a gente chegava em casa. O domingo era do Senhor. E nós ficávamos bravos com a igreja, revoltados com a igreja, revoltados com o pastor. Não, nós estávamos crescendo em fé, porque vivíamos na simplicidade do Evangelho. Você entende o que é um coração simples? Mas hoje, porque não há mais simplicidade, qualquer coisa é questionado, qualquer coisa é criticado, qualquer coisa está muito pesado, está muito exigente. Não pode ser assim, não pode ser assado. Você entende? É porque nós perdemos a simplicidade do primeiro amor, irmãos. E nós precisamos nos arrepender e voltar à simplicidade do primeiro amor. Por quê? Porque aí o tempo vai passando, você vai crescendo na fé, aí você começa a assistir meia dúzia de aulas de teologia na internet,
Vê lá 2 ou 3 podcasts. Porque tem um monte de gente que não entende nada de teologia, não entende nada de simplicidade, não entende nada de evangelho, falando um monte de baboseira na internet, e você fica ouvindo, se alimentando daquilo, e aí você vem vomitar na igreja local. E aí tudo é motivo para questionamento e para crítica. Você vai a algumas conferências e você, nossa, agora eu já sou o cara. Agora eu sou o bambambam. Está perdendo a simplicidade do evangelho. Cresça, amadureça, tenha conhecimento bíblico, teológico, mas nunca perca a simplicidade do evangelho. E aí as pessoas vão perdendo e se acham que estão no outro nível, que já é autossuficiente. Agora já pode chegar atrasado no culto, porque não tem problema. A Santa Ceia vai e se der. O pastor era um homem de Deus, agora não, agora eu já estou meio desconfiado. O pastor está falando algumas coisas aí que não está na Bíblia. Porque nós vamos perdendo a simplicidade do evangelho. Não consegue mais se relacionar bem com os irmãos da igreja, porque tudo é motivo de picuinha, de fofoca, de intriga, de confusão. Estamos perdendo a simplicidade do evangelho. Ah, o irmão olhou torto para mim na célula, não me cumprimentou, não vou mais na célula não. Você entende, irmãos? Nós estamos perdendo a simplicidade do evangelho. Estamos vivendo o evangelho que para nós é conveniente, e só vamos permanecer se for de alguma forma lucrativo para nós e nos beneficiar. Perdemos a simplicidade do evangelho. Então nós, como igreja, e a igreja brasileira precisa voltar à simplicidade do evangelho de Jesus Cristo, porque não existe outro. O único evangelho que é eficiente para transformar o homem, para mudar o homem e mudar a sociedade e mudar as famílias, é o evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Eu quero que você se coloque de pé, para que nós possamos orar. Se os irmãos do louvor puderem subir para me ajudar, eu queria que nós orássemos, para que essa palavra ela entre no nosso coração e ela faça morada e ela dê frutos no nosso coração. Antes de orar, olha aqui para mim, irmãos. O evangelho, que é simples, ele é suficiente. O evangelho de Jesus é suficiente. Aleluia. Aleluia. E eu sei, essa igreja vive um evangelho simples. E se por algum motivo, na loucura da nossa mente, nós cogitarmos viver um evangelho complicado, difícil, que nós venhamos nos arrepender hoje em nome de Jesus e voltar para a simplicidade do evangelho. O evangelho é tudo o que nós precisamos, não precisamos de mais nada. A psicologia é uma bênção, mas nós não precisamos dela. Os coaches podem ensinar, amém, as ideologias, mas o evangelho não precisa de nada disso. O evangelho é o poder de Deus. E o evangelho que eu estou falando é esse evangelho que alcançou você na simplicidade. Naquele dia que você ouviu alguém falando do poder do evangelho, do poder de Jesus. E simplesmente o poder do evangelho te deu novo nascimento. Mudou a sua vida. E por isso que você está aqui hoje. Por causa da simplicidade do poder do evangelho. Porque o evangelho genuíno, puro e simples, ele não conhece barreiras sociais. Ele alcança o pobre e alcança o rico. Ele não conhece barreiras econômicas. Aleluia. O evangelho não tem barreiras raciais. Ele é para o negro, é para o branco. Não importa a cor. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. E que nós venhamos a reconhecer isso hoje. E se por algum motivo você se afastou desse evangelho e está cogitando viver qualquer outra coisa que não é o evangelho, que te afasta da igreja, local da simplicidade do evangelho, se arrependa em nome de Jesus e mude a sua mentalidade. Feche seus olhos, fale com o Senhor agora. Fala: Senhor, eu quero me recordar e voltar. Eu quero voltar à simplicidade do evangelho, aquilo que é essencial.
Adoremos ao Senhor.